Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Roberto Martins e Micro Orquídeas, e a gente está aqui hoje no domingo, novamente, né? No dia 6 do 9, aí, uma véspera de feriado, um final de semana prolongado, mas vamos lá, falar um pouquinho aí sobre esse mundo das micro-orquídeas, né? Então vamos chegando aí, vamos falar um pouco hoje sobre o que, né? Será que micro-orquídeas, né? O cultivo de micro-orquídeas é difícil? Será? Né? Então vamos aí falar um pouquinho a respeito desse universo aí, dessas pequenas joias, né? Desse universo aí das micro-orquídeas. E aí, pessoal, vamos chegando, vamos vendo se o som tá bom, se tá tudo ok, né? E aí, qualquer coisa aí vocês avisam e vamos passando aí pro pessoal, né? Para que a gente possa começar aí a nossa live. Seja bem-vindo, Estela, seja bem-vindo, Liciane, a Márcia. Vamos entrando aí, vamos vendo se o som tá bom, vamos compartilhando aí com o pessoal, convidando um amigo, né? Para que a gente possa aí trazer mais pessoas para participar da live e participar aí desse universo nosso aí das micro-orquídeas. Tá ok, pessoal? E é sempre bom a gente estar aqui para falar a respeito aí dessas micro-orquídeas, falando um pouquinho do que a gente gosta, né, desse universo das micro-orquídeas, principalmente no que se diz respeito aí ao cultivo, né, de micro-orquídeas, porque sempre fica aquele mito muito grande, né, sobre o cultivo de micro-orquídeas, né, e hoje aqui a gente vai falar bastante a respeito disso, né. Bom dia, Tereza, bom dia Tereza, bom dia Jailson, bom dia Tatiane, Reinaldo, Augustinho aí do México, bom dia, tudo bom? Sirlene de Santos, né? Tudo bom com vocês aí, sejam bem-vindos, né? E vamos aí bater um papo aí a respeito das nossas queridas micro-orquídeas, tá ok? Bom, pessoal, como a gente faz, né, sempre de costume aí no começo aí das nossas transmissões, a gente mostra um pouco do que eu tenho florido aqui hoje, né, para que vocês possam ver aí um pouquinho dessas belezuras aí, dessas coisas bonitas que a gente tem. Bom, mostrar aqui em primeiro lugar uma octoméria que normalmente aí é muito comum aí nas coleções de micro-orquídeas, né, deixa eu só arrumar aqui só um pouquinho. Só arrumar a câmera aqui. Essa câmera ela tá fechando aqui a de cima. Isso. Pronto. Mostrar aqui, no caso, essa daqui é uma octoméria grandiflora, né? Dá uma olhada aqui na quantidade de flores que essa octoméria tem, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui, um close. Ó, aqui, ó, como que é a flor dela, né? Então, uma flor aí com os detalhes muito bonitos, né? E ela tem um labelo avermelhado, né? Então essa planta aqui é bem bacana, bem legal. E o que ela quando ela floresce toda de uma única vez, né? Então isso que é impressionante nela, que ó, fica uma coisa linda. Só que o problema é que dura poucos tempo, né? Como toda octoméria, aí em 2 dias, 3 dias no máximo, aí a flor já murcha, né? Então essa daqui é a octoméria. Obrigado, Karen. Então, essa é a octoméria. O que a gente tem aqui também? Um trigonídeo, né? Trigonídeo, esse daqui é o acuminato, né? Então, ele tem uma flor um pouquinho menor. Ó, dá uma olhada aqui, ó, ele tem uma florzinha um pouquinho menor. E o que é interessante aqui, né? Os trigonídeos, né? Então eles fazem tipo de uma armadilha, né? Então mostrei num outro vídeo para vocês. O inseto polinizador entra dentro dele e ele fica preso lá dentro. Enquanto ele não poliniza a flor não abre para ele poder sair, né? Ele fica preso aí dentro, fica aprisionado até ela ser polinizada, até a flor ser polinizada, né? Então aqui, ó, essa daqui é o trigonídeo acuminato, tá? É uma planta aqui do Brasil. Uma outra planta bacana aqui que está florindo agora é o Bulbophyllum taiwanense, né? Então a maioria de vocês aí já conhece, né? É uma plantinha aí bem bacana, ó. Ela tem aí esses filamentos, né, nas sépalas dela e fica bem bonito,
o labelo dela, então ela é bem avermelhada. Claro, se ela tomar um pouquinho mais de luz, então vocês vejam a diferença da luz, né? Então essa planta aqui é uma planta que ela está num lugar um pouquinho mais claro. E essa planta aqui, ela está num lugar um pouquinho mais escuro, mais sombreado. Então vocês vejam como muda a tonalidade, né? Uma fica um rosa bem clarinho e a outra fica um laranja, quer dizer, um laranja, né? Um laranja bem clarinho, a outra fica um laranja mais forte. Então isso daqui é muitas vezes a luminosidade. Então essa daqui ela tá precisando de um pouco mais de luz, essa daqui já está dentro da luminosidade correta. Então por isso essa variação aqui na cor. Então isso também, muitas vezes as flores são uma indicação também da questão da luminosidade, se está correto ou não. Então a gente tem que observar. Lembra que a gente falou esses dias atrás que a gente aprende com as orquídeas? É aqui, olha, ela está ensinando, está mostrando para nós que essa daqui ela não está numa iluminação adequada. Ela precisa de um pouquinho mais de luz e essa daqui já está dentro de uma iluminação adequada. É só a gente observar. Com as plantas, a gente observando, a gente aprende bastante. Bom, dentro de outras plantas, aqui eu tenho um dendróbio, né? Esse daqui é o dendróbio carrone. Então ele tem aquele bacaninha, que ele tem uma florzinha pequena, né? E aí ela é amarelada e aqui no caso aí das pétalas, né? Elas são marrons, né? E o labelo dela é um labelo amarelo, né? Amarelo com alguns riscos de marrom também, né? Então esse daqui é o dendróbio carrone. E da mesma família do carrone, a gente tem o caniculatum, né? Ó, então ele é da mesma família, só que a flor, ela é um pouco maior. Ela é um pouco maior a flor. E aí o que é interessante dessa flor aqui? Ela já é amarela, a ponta das pétalas e das sépalas. E o labelo dela é um púrpuro, né? É uma cor aí mais forte, né? Essa daqui é uma das maiores, né? Então é uma planta bem bacana aí, ó. Bom dia, Teca. E aí o pessoal está entrando aqui, a gente já vai cumprimentando. Bom, aqui olha, veja, então essa daqui é o caniculatum, que é uma flor um pouco maior, esse é o carrone, é uma flor um pouco menor, tá ok? Dentro aí de plantas já um pouco maiores, né, que a gente também fala um pouco das plantas um pouco maiores, tem aqui uma outra que está florindo bem agora, está começando aí a floração, né? Esse daqui é um Kisses, né? Kisses liming, e ele está florescendo agora, né? Então esse daqui é liming. Então aqui, ó. E ele tem um bulbo aqui bem forte, né? Bem parrudo. As folhas dele são caducas, né? Depois elas caem, né? E aqui ele já está com a floração dele. Olha o tamanho da flor desse daqui. Então ele está com 2 hastes florais, essa planta aqui em específico, né, ó, e uma flor muito bonita, né, o Kisses, né, Kisses que né, a gente tem aí, né, tem essa daqui é o liming, que ele é mais flameado, né, a ponta das pétalas e das sépalas, o labelo dele o labelo dele é rosa, né, o fundo amarelo, e ele é todo estriado, né, esse labelo dele, ó, vejam aí, bem bacana, né. É uma planta bem bacana, já um porte é um pouco maior, né? Mas é uma das plantas aí que eu gosto bastante também pelo colorido, né? E ela é uma planta que tem uma estrutura muito forte também. Essa daqui é o Kisses liming. E aqui, deixa eu ver só... uma outra planta que eu quero mostrar para vocês. Essa daqui, ó, tá começando, tá terminando a floração, né, das quiloquistas, né? Então agora as quiloquistas já tá praticamente no final da floração. Primeiro ali vem a viridiflava, vem a narcopanamense, aí depois começa a pariche e a lunífera, aí são as últimas, né, a florir. Mas essa daqui ainda é uma pariche, né, e ela tá bem florida, ó, como que ela tá? Ela tá com 1, 2, 3... 4, 5 hastes, né? Abriu a primeira haste, aqui a segunda está começando a abrir. Então essa daqui é a quiloquista pariche também, ó. Pariche, tá? Abrindo bem bastante aí, tá vindo com uma floração bem forte, né? Então essa é uma das últimas aí das quiloquistas que começam a abrir. Ela e a lunífera são praticamente aí as últimas, né? Pelo menos aqui em casa elas seguem mais ou menos isso.
Tá ok? Bom, tem algumas coisas mais, algumas outras plantas aqui que depois no decorrer da live a gente vai comentar a respeito disso, né? E mostrar elas para vocês também. Bom, vamos lá, falando um pouquinho aí do que o tema de hoje, qual é o assunto de hoje, né? Então o assunto de hoje aí é o cultivo de micro-orquídeas. O cultivo de micro-orquídeas, normalmente aí a gente sempre ouve falar, né, conversando nas rodas de amigo ou mesmo nas palestras, nos cursos que a gente vai fazer, aí nas associações ou comentando com algumas pessoas, o pessoal sempre comenta, poxa, micro-orquídea é uma planta de difícil cultivo, eu não consigo cultivar, minhas plantas morrem, ou de repente algum fala assim, eu larguei a planta lá e ela acabou indo bem, né, e larguei ela num canto, larguei em algum lugar, ela foi bem, mas quando eu cultivava ela não ia bem. Então aí a gente começa, poxa, será que é difícil? Será que não é? Ou o que é que acontece normalmente com as micro-orquídeas? Bom, existem algumas coisas aí que a gente tem que levar em consideração. Onde você vai cultivar a sua micro-orquídea? Você vai cultivar sua micro-orquídea numa chácara, num local onde que você tem mata, tem vegetação, já tem um clima aí, ou um microclima acontecendo dentro da região que você cultiva? Bacana! Então ali você já tem um microclima, quando a gente está numa chácara, está num sítio, às vezes a gente fala assim, poxa, eu tenho bastante micro-orquídea plantada nas árvores e elas se desenvolvem bem. Quando eu trago elas para minha casa, elas já não vão tão bem. O porquê que acontece isso? Né? Então a gente tem que descobrir o porquê que está acontecendo isso. Isso normalmente acontece, gente, por quê? Porque existe a questão do microambiente. E isso é uma coisa bem interessante que a gente tem que levar sempre em consideração. E é uma coisa que normalmente quando a gente faz cultivo, a gente não leva. Então vou mostrar uma coisa para vocês bem interessante aqui, que eu acho que vale a pena. Só vou fugir um minutinho. Já voltei. Então essa daqui, lembra que eu mostrei para vocês? Essa daqui é uma Arpofilo gigante, tá? Que eu mostrei semana passada para vocês. Então quando a gente cultiva essa planta, né? Então aqui, ó, vocês vejam, ela tá, ó, com 1, 2, 3 frentes, está se desenvolvendo bem, está crescendo. Já fiz várias mudas, vários cortes dessa planta, mas é uma planta que ela está crescendo, está se desenvolvendo bem. Por quê? Porque eu cultivo a planta, então eu ponho ela no vaso. Ela não precisa de um ambiente porque ela se adapta muito bem, que ela tem reserva de alimento e é uma planta que ela gosta de ficar no tempo ou ficar aqui, ela tem uma certa independência, vamos dizer assim. Então eu vou colocar ela no vaso, regar ela constantemente, quando ela precisa, né, na verdade, né, e deixar no local bem clareado, com bastante luminosidade, em torno de 50% ou até mais, se possível até sol direto numa parte do dia. Aqui ela toma sol na parte da manhã, então agora por volta de 11 horas o sol já vai sumindo, então ela já entra na sombra, mas toda a parte da manhã ela pega sombra. Então, pega sol, desculpa. Então assim, essa é a Arpofilo gigante. Então você cultiva a planta. E aí você cultiva essa planta e ela vai se desenvolver bem. Então no caso dessa, no caso da Kisses, também você vai colocar ela no vaso e aqui ela tem reserva de alimento. Esse bulbo dela, isso daqui é uma reserva de alimento. E esses bulbos velhos a gente não deve tirar, a gente não deve cortar. Isso daqui é reserva de alimento para a próxima floração, para que ela possa soltar o próximo broto. Por que disso? Porque se ela tiver uma condição adversa, ou faltar água, ou de repente ali um ano um pouco mais seco, coisas desse tipo, ela tem reserva de alimento e ela vai conseguir sobreviver. Então normalmente o que a gente faz aqui? A gente cultiva a planta, né? Porque ela já tem o alimento dela, já tem uma reserva de alimento, é só um vaso adequado e o cultivo, a luz adequada e a rega adequada que a gente tem que ter, e aí de repente também a adubação. Só que com micro-orquídeas isso é um pouco diferente, tá? Principalmente quando a gente vai trabalhar com algumas orquídeas desse tipo. Né? Isso daqui é um Pleurothales, né? Essa daqui é a Pabistiella Souza, é uma Pabistiella que foi descrita agora, foi uma das últimas que eu fiz a descrição agora, no último trabalho, na última coletânea, na coletânea 16, né? Então essa daqui é da coletânea 16, essa daqui é a Pabistiella Souza. Então vocês vejam, ela não tem reserva de alimento, a reserva de alimento dela está aqui, ó, é a folha.
A folha dela que é a reserva de alimento. Então, o que acontece? Essa planta ela depende única e exclusivamente do ambiente para que ela consiga manter a umidade dela. Então, esse é um grande problema. Porque normalmente as Pleurotalidines ou algumas outras plantas, que nem eu mostrei para vocês, a Centroglossa macroceros na semana passada, ela depende muito do ambiente. Então esse microclima que a gente tem muitas vezes numa chácara, num sítio ou em algum lugar que a gente cultiva as nossas plantas, próximo à natureza, quando a gente traz elas para dentro de casa, a gente não tem esse microclima, não é verdade? Não existe microclima. E aí o que você tem? É aonde que acontecem normalmente as perdas, onde que morre bastante planta. Por quê? Porque a gente não tem esse microclima construído dentro do orquidário nosso, ou dentro da casa da gente, ou o local onde que a gente está cultivando as plantas. Porque as catleias, é lógico que ela precisa de uma estufa, precisa de uma certa proteção, vamos dizer assim, mas ela não depende tanto do ambiente para conquistar, para a umidade dela, ou muitas vezes ali para manter o desenvolvimento dela. Já as micro-orquídeas já são diferentes, elas dependem muito do ambiente. Então o que a gente precisa fazer? Criar um ambiente adequado de cultivo dentro da nossa casa, ou dentro do nosso orquidário, ou no quintal, aonde que a gente for cultivar as nossas plantas. Então vocês vejam, essa é a grande diferença. Você precisa criar esse microambiente dentro da tua casa, você precisa criar esse microambiente no teu orquidário. Muitas vezes também um orquidário onde que você monta um orquidário específico para a catleia, que é normalmente como é feito, né? Esse tipo de orquidário, para a maioria das micros, ele não é interessante. Ele não é um ambiente onde que as plantas vão se desenvolver bem. É lógico que se você pegar uma micro-orquídea como essa daqui ou essa, né? Então aqui são outras duas micro-orquídeas, isso aqui é uma Sopronitella violácea. Ela já gosta do ambiente mais quente, do ambiente com mais luz, já um pouco menos de umidade ambiente, então ela vai se desenvolver, vai florescer muito bem num local onde que tem catleia. Ou essa daqui, né? Que é um dendróbio reflexipétalo, né? Ou que agora um amigo nosso aí ajudou a identificar, na verdade ele é o dendróbio lobatum, né? Lobulatum. Então assim, ele tem uma florzinha vermelha, mas ele, olha, pela própria cor das folhas, você pode ver, é uma cor avermelhada. Ele gosta de bastante luz e um ambiente um pouco mais seco, para poder florescer bem, para poder se desenvolver bem. Então isso daqui eu consigo cultivar dentro de uma estufa de catleia, tranquilamente. Mas quando eu entro dentro dos pleurotales, ou aquelas plantas que precisam de um pouco mais de umidade ambiente, que nem a gente estava mostrando aqui, as quiloquistas, né, que tem uma planta desse tipo aqui, se você colocar ela dentro de um orquidário onde que você só cultive catleia e não tenha umidade ambiente, infelizmente essa planta não vai se desenvolver bem. Ela pode até sobreviver, vai aguentar durante um período, vai crescer, mas só que muitas vezes daqui a 1 ano, 2 anos, um dia que esquentar um pouco mais, ou que a umidade, que nem hoje aqui em São Paulo, a umidade ambiente está muito baixa. Então quando você tem pouca umidade ambiente, se você depender só da umidade do local, né, da cidade ou da atmosfera, se você depender só da umidade da atmosfera, essa planta não vai aguentar. Essa planta provavelmente vai definhar e vai morrer. Ah, Roberto, mas se eu regar, aumentar as regas? Não é rega. Micro-orquídea não é rega. É esse que é o grande problema, que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Roberto, mas eu rego todo dia, eu rego toda hora, eu rego 2, 3 vezes por dia. Esse é um grande problema. Normalmente, as maiorias das micro-orquídeas, elas não gostam de ficar molhadas, até a gente brinca, ela não gosta de ficar com o pé molhado. Então, o que acontece? Ela não se desenvolve bem, porque muitas vezes acaba acontecendo dela ter fungo, dela ter algum outro tipo de problema, que isso vai acarretar a morte da planta. E aí você vai falar, não, a planta é de difícil cultivo, ela não aguenta ser cultivada. Eu reguei bastante, porque ela gosta de bastante água e ela morreu. E não na verdade não é a água, é a umidade ambiente. E aí você precisa criar essa umidade ambiente. Aqui em casa, para vocês terem uma ideia, como é que eu faço? Né? Como é que eu fiz para criar esse microambiente para poder cultivar as micro-orquídeas? Primeiro, eu tive que separar
dois ambientes. Então aqui eu tenho um ambiente que é um pouco mais seco, tá? E ali no corredor, no fundo, eu tenho um ambiente que é um pouco mais úmido. Esse ambiente um pouco mais úmido, eu já tenho, naturalmente, como é um corredor, então eu tenho duas paredes fechadas. Então ali eu já tenho uma parte fechada. Uma lateral eu fechei, que é a porta, então a porta ela já está fechada. E em cima, o que eu tive que fazer? Eu coloquei um plástico difusor e eu coloquei uma tela de sombrite. Mas essa tela de sombrite eu fechei todo o corredor. Ela está fechada completamente. Então, quando me fechou completamente, o ar... Então, aqui para vocês terem uma ideia, o ar passa aqui por cima. E aqui embaixo, o que eu fiz? No chão, como é piso, é cerâmica, eu peguei aquelas caixas plásticas, né, que normalmente a gente coloca alimento, ou carne, ou às vezes no açougue, né, aquelas caixas plásticas, e eu peguei essa caixa plástica, fiz o furo, então vamos dizer que aqui seja a caixa plástica. Eu fiz furos nela na metade mais ou menos, tá? Então em toda a metade da caixa fiz aí mais ou menos uns 10 furos, né? 4 de um lado, 4 do outro, mais 2 de cada lado, aí 10, 12 furos. E eu peguei uma brita pequena, enchi ela até o topo de brita, então o furo está aqui na metade, certo? Então quando eu encho de água, quando cai água nela, a água só vai ficar até aqui, só até a metade. Então a água não fica até em cima. Então o que acontece? Você já evitou a proliferação do mosquito da dengue. Pronto, então isso já é um problema que você elimina. E aqui essa água que fica aqui dentro, num dia como hoje, num dia quente, o que acontece? Essa umidade ela acaba subindo para o ambiente. Então, onde que eu tenho ali o corredor, essa umidade sobe todo para o ambiente, certo? Como eu falei para vocês, eu tenho a tela em cima e o difusor em cima. O vento que passa aqui em cima, ele não entra, porque como ele tem o plástico ali e a própria sombrite, ele bate ali no sombrite. O que ele faz? Ele cria uma barreira. Para nós é uma barreira invisível, mas ele cria uma barreira e o ar que fica aqui dentro, ele fica circulando aqui dentro. Ele fica circulando. Ah, Roberto, mas isso resolve? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu tenho algumas visitas, o pessoal vem aqui em casa e aí a gente chega aqui nessa parte mais seca. Todo mundo vê a planta. Quando eles entram nesse corredor, nesse ambiente mais úmido, olha, a diferença de umidade é tremenda. A diferença de temperatura também, ela cai bastante. O pessoal fala assim, poxa, realmente é mais fresco e mais úmido. E é assim. Então a gente precisa criar esses artifícios para a gente conseguir manter a umidade dentro do ambiente. Não adianta a gente ficar molhando toda hora. Então o nosso orquidário, todo orquidário que eu monto, né, como eu tinha na Zona Sul, quando eu montei aqui em casa, as laterais são fechadas, nem que seja só com sombrite, mas elas são fechadas as laterais, tá? Se eu tenho um vento sul, que nem aqui eu tenho um problema do vento sul, então o que eu faço? A lateral onde que bem bate o vento sul, ela é fechada com policarbonato ou fecho com plástico, alguma coisa desse tipo. Uma outra coisa importante, invistam, que nem a gente falou semana passada, você investe em planta, tem que investir no teu orquidário também. Se você quer cultivar planta e ter sucesso, tem que investir também. Cubra seu orquidário. Tá? É um dos sucessos, é uma das coisas que facilita bastante, principalmente se você mora ou se você cultiva as suas plantas dentro da cidade. Ou num quintal, ou num ambiente que não seja um ambiente natural delas. É lógico, você cultiva numa chácara, em algum local desse tipo, ali é um ambiente onde ela já tem proteção, já tem umidade e vai se desenvolver. Algumas espécies que vão gostar daquele clima. Também nem todas você vai conseguir desenvolver lá, ou elas vão se adaptar lá. Então, provavelmente também se você quer algumas orquídeas mais delicadas, algumas plantas que não são naturais daquele ambiente, você vai precisar criar esse orquidário também. Então você fecha as laterais, coloca plástico em cima e ali você vai conseguir fazer um microclima dentro desse orquidário e ali você vai conseguir ter algumas plantas diferentes ou você vai conseguir aumentar bastante a tua coleção de micro-orquídeas. Porque vocês vejam aqui, como eu mostro toda semana para vocês, eu tenho muita variedade de plantas. Aí o pessoal, poxa, mas como que você consegue ter essa variedade de plantas? Por causa desses microclimas que eu crio aqui em casa. E por causa de conseguir manter essa umidade dentro da minha casa, ou dentro do orquidário. Então, o que é? Qual que é o segredo para a micro-orquídea?
As orquídeas grandes, catleias e essas outras orquídeas, normalmente você cultiva a planta, tá? Então essa é uma grande diferença. Orquídeas grandes, catleias ou essas orquídeas maiores, você cultiva a planta, certo? Quando a gente vai para micro-orquídeas, a gente cultiva um microambiente. A gente faz o microambiente primeiro, prepara esse microambiente para as plantas e ali você vai cultivar suas plantas. Então essa é uma parte muito importante do cultivo de micro-orquídeas. Não é simplesmente a planta em si, é sim o ambiente que você vai fazer ou que você vai cultivar suas plantas. Então isso é muito importante. Crie esse ambiente, crie o ambiente de cultivo primeiro. Quando você conseguir criar esse ambiente de cultivo, ela vai se desenvolver bem. Porque muitas vezes também acontece aquilo que o pessoal fala, poxa Roberto, mas eu cultivo octoméria e ela vai bem em casa, eu cultivo uma sopronites, ela vai bem em casa, eu cultivo alguma outra planta e ela vai muito bem. Bacana, mas quando você começa a ter uma variedade maior, principalmente quando a gente entra dentro de Pleurothale, da família Pleurothalidae, Zigotastes, Centroglossa, Quiloquista, Tricoglotes, algumas plantas um pouco mais delicadas, que aí muitas vezes você vai demandar investimento, ela vai ficar difícil. Essa planta muitas vezes não suporta e acaba morrendo, acaba não se desenvolvendo bem. Então ela precisa desse ambiente. E esse ambiente ele precisa ter uma boa umidade, tá? Que essa umidade, você tem que criar alguma forma de você manter a umidade. Precisa de luz, tá? Então não adianta você pegar a sua micro-orquídea e colocar debaixo da bancada, que nem muitas vezes a gente vê o pessoal falando, poxa, eu cultivo uma micro-orquídea, ela cresce, nossa, tá uma touceira bonita, ela fica enorme, né? Mas não dá flor. O que acontece? O que eu estou fazendo de errado? Luz. Micro-orquídea também precisa de luz, então não adianta você ter um ambiente extremamente úmido se você não tem a luminosidade adequada. Elas precisam ter luz também. E aí você vai ter que descobrir, vai ter que ler, vai ter que se informar, vai ter que pegar muita revista aí, principalmente revistas aí que falem sobre espécies, né? Que essa daqui, como essa daqui fala algumas coisas sobre as espécies, né? Então normalmente ela vai te falar o local, aonde que essa espécie vem, qual que é a região que ela vem, e aí a partir daí você vai conseguir saber como que é o clima, o que ela gosta, como que ela se desenvolve, porque aí você vai conseguir criar isso dentro do teu orquidário, ou próximo disso. Uma condição onde que você vai de repente saber quais são as plantas que gostam de mais umidade, quais são as plantas que gostam de um pouco menos de umidade, e aí em cima disso, o microambiente que você criar, o microambiente que você desenvolver, será propício para o desenvolvimento dessas plantas. Bacana? Então esse é o grande segredo das micro-orquídeas. É a questão da informação, você tem que buscar essa informação, buscar da onde que vem a espécie, se é uma espécie que gosta de um clima mais úmido, se é uma espécie que gosta de um clima mais seco, se ela gosta de mais umidade ambiente. Normalmente Pleurothalidae, mas todo Pleurothales gosta de um ambiente úmido? Não, não são todos. Então você tem que pesquisar, tem que ir atrás, porque normalmente octomérias elas já gostam de um ambiente um pouco mais seco. Às vezes até elas convivem no mesmo ambiente que alguns Pleurothales. Só que o Pleurothales muitas vezes ele gosta de mais umidade, ele fica numa parte mais baixa. Já no caso das octomérias, às vezes elas ficam na parte mais alta, que ela gosta de mais luz, ela gosta de um pouco menos de umidade. Então, até uma planta que eu tenho aqui bastante que floresceu, ainda está com alguns botões, mas ela já está passando a floração. Essa daqui é uma Ictomeria estrelensis, né? Então, vocês vejam, ela está plantada na madeira, a quantidade de raízes, né, que essa planta está se desenvolvendo aqui, que ela tem, mas é uma planta que ela é delicada, mas ela gosta de um ambiente mais seco. Se eu colocar ela num ambiente mais úmido, o que vai acontecer com ela? Ela vai fungar. A defesa imunológica dela, a planta também tem defesa imunológica baixa, porque ela tem estresse, né? Ela também tem estresse. Então, quando ela entra dentro desse período de estresse, o que acontece? Ela acaba ficando vulnerável e acaba desenvolvendo algumas doenças, alguns patógenos acabam se aproveitando disso e acaba adoecendo, né? A planta acaba adoecendo ou deixando que algum parasita ali as infecte. Então isso que é importante, gente. O ambiente.
crie o ambiente. Pegue essa informação que vocês têm. Quando vocês tiverem essa informação sobre o cultivo da planta, pense no ambiente. Como é que eu faço no meu ambiente para manter a umidade desse ambiente? O que eu preciso fazer? Porque que eu estava conversando até com um amigo ontem, acho que foi ontem, se não me engano. Ele estava com um Bulbophyllum. Se eu não me engano, era um Bulbophyllum regnelli. Eu tenho ele aqui, eu só preciso... eu acho que eu vou ver se eu consigo pegá-lo. Esse Bulbophyllum que está aqui. Isso, por favor. Muito obrigado. Então esse daqui. Vocês vejam, isso daqui é um Bulbophyllum regnelli. Como que ele está se desenvolvendo, está crescendo, está cheio de folhas, né? Está bem verdinho, está bem bonitinho. E aí o que ele falou para mim? Ele falou assim, Roberto, eu ganhei um Bulbophyllum, né? E eu levei, de quem me deu esse Bulbophyllum, falou para mim o seguinte, falou que ela estava numa varanda, num local de cultivo, e ela molhava ele todo dia. E o Bulbophyllum estava crescendo, estava se desenvolvendo, estava bonito. O que ele fez? Ele pegou o mesmo Bulbophyllum, levou para a casa dele e estava molhando todo dia. E aí ele falou para mim, Roberto, eu não sei o que está acontecendo, porque eu estou fazendo a mesma coisa que a minha amiga falou que estaria fazendo, que fazia na casa dela. Ou seja, estava pendurada e ele estava molhando todo dia. Aí o que eu falei para ele? Realmente, é o que ela fazia. Isso era o ambiente dela. No ambiente dela, isso era favorável para a planta. Só que você trouxe para o teu ambiente, para a tua casa. O teu ambiente é diferente do ambiente dela. Então você tem que parar, tem que analisar, será que precisa regar todo dia no meu ambiente? Muitas vezes no teu ambiente ele já tem uma umidade, de alguma forma você consegue preservar ali, mesmo sem intenção, mas você já consegue preservar uma umidade ambiente. Então aquele excesso de rega que ele estava fazendo na planta estava sendo demais. Ou muitas vezes o local que ele colocou a planta era um local muito sombreado, não era o adequado para ela. Então tudo isso a gente tem que observar. Não adianta a gente falar assim, a receita, o meu amigo falou que ele cultivava dessa forma e eu vou cultivar do mesmo jeito e eu vou ter sucesso. Nem sempre. Micro-orquídea principalmente, isso cai por água abaixo, gente. Porque cada ambiente, como eu falei para vocês, a Cattleya, você cultiva a planta. Então se você traz da casa de um amigo e coloca na tua casa, você está cultivando a planta. Você vai comprar uma Phalaenopsis, então você compra no supermercado, você traz para sua casa, ela vai bem, porque você está cultivando a planta. Você ganha uma maxilária que tem bulbo de um amigo, leva para a tua casa, a grande maioria vai bem. Por quê? Porque você cultiva a planta. Agora, quando você está com uma micro-orquídea, ela depende do ambiente. Então, quando você tira ela da casa de um amigo, alguém te dá, ou você compra essa planta no orquidário, quando você traz para a tua casa, o microambiente é outro. Às vezes, uma simples variação de luz ou de umidade, ou mesmo de rega, você vai matar a tua planta. Então isso, gente, é muito importante que vocês sempre observem. Não é só a planta, vocês precisam observar a umidade ambiente, a luminosidade, vocês precisam recriar isso no orquidário de vocês. Se vocês não conseguirem recriar esse microambiente, infelizmente, muitas vezes assim, vocês não vão poder ter uma coleção muito grande de micro-orquídeas. A coleção de vocês vai ser limitada. Por quê? Porque só vai conseguir manter no teu orquidário as orquídeas que se adaptem àquele microambiente da tua casa. Aquelas que são diferentes ou são de ambientes diferentes, você não vai conseguir cultivar. Por quê? Porque você não criou um ambiente adequado para o desenvolvimento delas. Tá ok? Então assim, gente, micro-orquídea não é difícil. O que é difícil é a gente ter essa percepção que a planta, ela depende do ambiente, não é o cultivo da planta, é o ambiente. Nós precisamos prestar atenção no ambiente para que ela possa se desenvolver. A questão de vaso, é lógico que isso é importante também, o substrato é importante, o vaso é importante, se a gente vai cultivar em madeira ou não, mas a orquídea ela se adapta. Se o ambiente para ela for favorável, ela se adapta. Eu vou mostrar uma planta para vocês que normalmente se cultiva em vaso.
né? Dificilmente eu vejo ela sendo cultivada em madeira. Só que aqui em casa eu cultivo ela em madeira e ela vai muito bem, obrigado, né? Deixa eu ver se eu consigo só tirar ela daqui, que ela tá um pouquinho aqui, tá presa aqui. Opa, consegui, né? Então, assim, até alguns de vocês pode ser que cultivem ela em madeira também, ó. Isso daqui é um dendróquilo, Wensleyi, né? Então, o dendróquilo Wensleyi, vermelhinho, né? Então, vocês vejam, ele está aqui em floração, plena floração, ó. Aqui ele está com algumas hastes florais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, umas 10 hastes florais pelo menos, né? E aí o que é interessante, ó, ela está cultivada em madeira. Essa daqui é uma madeira, ela está amarrada com linha, as raízes aqui, ó, se desenvolvendo bem, ó, aqui dos dois lados, as raízes se desenvolvendo, e a floração ela veio, ó, a floração ela está ocorrendo aqui, tá? E a planta se desenvolvendo, está saudável, ó, vocês vejam a quantidade de folhas que ela tem, ela está super saudável e se desenvolvendo muito bem. E está sendo cultivada na madeira, então a planta ela se adapta. Por que ela se adapta bem? Porque o ambiente que eu cultivo ela aqui está favorável para o desenvolvimento dela. Então ela vai e se desenvolve muito bem. Agora, se esse ambiente eu tivesse, vamos dizer que nessa planta aqui, ela já gosta de um ambiente um pouco mais seco, gosta de mais luz. Se eu levar ela para um ambiente úmido, onde que eu tenho os pleurotales, centroglossas, essas outras plantas, provavelmente ela estaria com fungo, ela estaria com as folhas todas manchadas e dificilmente ela iria florescer. Não ia conseguir florescer. Então é importante a gente ter as nossas plantas no lugar adequado que ela possa se desenvolver. Vocês vejam aqui, ó, que bela floração. E essa é uma planta aqui que teoricamente até uma planta que não é um cultivo muito fácil, né? Mas é uma planta assim, ó, na madeira, um pedaço de casca de madeira, de casca de peroba, e a planta aí se desenvolvendo, crescendo muito bem, com uma floração aí já começando a floração dela, está começando a abrir as flores aqui agora, tá ok? Então vocês vejam, isso daqui é uma planta também que precisa ser adaptada ao cultivo. Uma outra planta aqui, ó, essa daqui é o cristalino, né, o Dendrópolis cristalino. Então é uma planta também da mesma forma, só que ela já é o extremo, ela já é uma planta que gosta do ambiente mais seco. Ela acaba se desenvolvendo bem, né? Na época da floração as folhas caem, né? Ela fica até feia, né? Fica sem folha nenhuma, mas vem aqui as flores, né? Ó, vocês vejam aqui, está começando a floração. E aí o que ela gosta? Um ambiente um pouco mais seco. Então eu tenho que saber que essa planta gosta de ambiente um pouco mais seco. E aí eu tenho que colocar ela. Tá? O pessoal está falando que a conexão do Instagram está picotando. Dá uma pergunta para o pessoal se melhorou. Eu troquei de Wi-Fi aqui. Bom, pessoal, aí aqui parece que a conexão do Instagram, né, ela estava picotando, ela estava caindo direto, né? Então, se vocês vejam aí se melhorou agora, né? Eu acho que aqui a questão da internet, ela estava um pouquinho ruim aqui em casa. Mas vejam, se tiver aí tudo ok, vocês avisam, porque eu acho que agora deve ter melhorado, que a gente mudou aqui a rede. Vamos ver se agora ela para de estar os problemas aí, tá ok? Bom, então vocês vejam, essa planta aqui, ó, é um cristalino, que eu estava comentando com vocês, já gosta também de um ambiente um pouco mais seco. E assim, a gente tem que ir pensando nisso, né? Na questão de ambiente, tudo isso. Aí assim, no mesmo ambiente onde que eu cultivo algumas outras plantas, já tem plantas que gostam de um pouco mais de umidade. Ela gosta de luz, mas gosta de um pouco mais de umidade. Esse daqui é um Myoxanthus. É um Myoxanthus até um pouco mais raro, vamos dizer assim, que esse daqui é o Myoxanthus seidel. Que a gente tem muitas vezes o Myoxanthus seidel, né? Ele era confundido com Conceiçãoensis, né? E esse daqui é o seidel. O seidel ele é grande e ele é um pouco mais marrom. E o Conceiçãoensis é aquele menorzinho que as flores são bem rosas, né? E esse daqui ele tem um certo marrom, né? As folhas dele, as flores dele. Então aqui é uma flor pequena, né? Mas o que é diferente do Conceiçãoensis? Esse do seidel, o que ele gosta? Ele está bem úmido aqui embaixo, olha. Aqui o vaso dele está bem úmido, mas ele gosta de mais claridade.
Então vocês vejam as folhas como é que estão. E já tem bastante folha nova. A gente tem aqui alguns brotos novos, né? Isso aqui é brotos novos que estão saindo. Ela já tem uma outra frente aqui, ela está com duas frentes. Três frentes. Ele está com 3 frentes, então está se desenvolvendo e crescendo bem. E ó, vocês vejam, é uma planta que está aí também florescendo. Se ela não estivesse florescendo, aí você ia falar, poxa, não está na luz adequada, mas está florescendo, está na luz adequada e está se desenvolvendo bem. Então o que é importante? A gente saber quais são as plantas que gostam desse ambiente um pouco mais seco, as que gostam do ambiente um pouco mais úmido, e aí a gente adequar as nossas plantas, colocar cada uma no seu ambiente adequado. Tá ok, pessoal? Bom, a gente já falou um bocado aí sobre plantas, né? Eu acho que eu consegui mostrar aí boa parte delas. Eu acho que só faltou eu mostrar essa daqui, que esse daqui é um Pleurothales rigens, né? Antigamente ele chegou aqui no Brasil como um Pleurothales Hitchcock, mas ele não é o Hitchcock, né? O Hitchcock é um pouco diferente. E na verdade esse daqui é o Pleurothales rigens, né? Olha aí como que é a floração dele, a flor dele, essa daqui, ó. Ela é toda riscadinha de vermelho, né? E até uma flor grande, é uma planta aí de médio porte, né? E ela gosta também de ser cultivada, normalmente o cultivo dela, onde você tem um pouco mais de sucesso, é em vaso também. Porque ela gosta desse ambiente um pouco mais úmido, desse ambiente, o ambiente um pouco mais úmido, com um pouco mais de umidade, mas também o vaso, para ela, é interessante para o desenvolvimento de raízes. Quando a gente coloca em madeira, ela também não se desenvolve muito bem. Principalmente a maioria desses Pleurothales de fora do Brasil, a grande maioria deles, o cultivo é melhor ser feito em vaso, tá ok? E esse daqui é o rigens, também não é diferente, é o Pleurothales também que a gente acaba cultivando ele em vaso e se desenvolve muito bem, tá ok? Bom, pessoal, eu acredito que eu consegui mostrar aí quase tudo aqui de plantas que eu tinha, tem algumas coisas aqui. Então vamos ver se a gente consegue também responder, se tem alguma dúvida, algumas questões, para a gente tentar ir respondendo aí no tempo aí que resta, alguns minutos que restam aí. Tá ok? Bom, vamos lá. Tem alguma questão, alguma pergunta? Tem algumas perguntas aqui. Vamos ver se a minha esposa aqui, a minha auxiliar técnica, né, já me passa algumas perguntas. Vamos ver se a gente consegue aí responder para vocês essas perguntas. Tá ok? Vamos lá. Em primeiro lugar aqui, ó, o Augustin, não, o pessoal manda olá, né? O Alberto Beruti manda saludos de Santa Fé, na Argentina. O Alberto Beruti, tudo bom? Alberto, aqui do Brasil a gente também manda um grande abraço para você. Logo, logo ali a gente vai estar no sul ali também. Esperamos aí se ver pessoalmente e a gente poder dar um abraço aí com tudo isso passar aí, essa questão da pandemia aí. Opa, que bom, que bom. E ele é o? É o Pablo. O Pablo da Argentina. Que ótimo, Pablo. E seja bem-vindo aqui todos os domingos às 11 horas. A gente está aqui para bater um papo e falar um pouquinho sobre micro-orquídeas. A Leônia está perguntando: díquia pêndula é de fácil cultivo? Gosta de mais umidade? Então vamos lá. A Leônia, ela está perguntando sobre a díquia pêndula. Né? Díquia pêndula se é uma planta de fácil cultivo. Não, não é uma planta de fácil cultivo. Tá? A díquia pêndula, às vezes a gente vê algumas plantas aí grandes, bonitas, né? Mas muitas vezes você pode perceber que a maioria dessas plantas grandes e bonitas, elas estão sendo cultivadas em chácaras ou em alguns lugares que tem um sítio, algum ambiente já propício para o desenvolvimento dessa planta. Tá? Então assim, quando a gente traz ela para o cultivo dentro de casa, o cultivo dela é um pouquinho mais complicado, porque ela é uma planta que ela gosta bastante umidade ambiente e também ela não gosta de ficar molhada há muito tempo. Então você tem que tomar um cuidado muito grande, porque você tem que dar umidade ambiente e você não pode molhar ela muito. Então, normalmente você tanto pode cultivar ela em vaso, tá? Num vaso normal, de plástico, como você também pode cultivar ela em lequinhos de madeira ou em madeira. Eu normalmente aqui em casa eu cultivo em madeira,
tá? Eu coloco numa parte onde que é um pouco mais úmida. Ela também não gosta de muita luz, tá? Então vamos dizer assim, você vai cultivar num local, num ambiente onde que vai estar em torno de um sombrite em torno de 80%, e um local com mais umidade. Ela não é uma planta de cultivo fácil, tá? Então já se prepare para isso. Tente aí, ela depende muito do ambiente para que ela possa ter sucesso, tá ok? A Karen Araújo está perguntando como fazer essa quiloquista florida. Ela tem uma, tá bonita, mas nada de flores. Karen, né? A Karen tá perguntando sobre a quiloquista, né? Que a quiloquista dela tá bonita, tá se desenvolvendo bem, mas não tem nada de flores, né? Não tá tendo uma boa floração. Aí pode ser vários fatores, tá, Karen? O primeiro é a luz, então veja só a questão da luz, porque ela, apesar de ser uma planta que não tem folha, tá? Ela precisa de uma certa luminosidade. Então ela precisa ter um mínimo de luminosidade, senão ela não se desenvolve bem. E uma outra coisa, como ela não é plantada em substrato, tá? Então ela é plantada normalmente aí direto na madeira, né? Então aqui na madeira. O que tem de substrato aqui ou o que tem de alimento para ela? Praticamente nada. Então você precisa ter uma adubação aí frequente nesse tipo de planta. Esse tipo de planta aqui, ele precisa ter uma adubação frequente. E essa adubação frequente, ela tem que ter aí todos os macros, os micronutrientes, para que ela possa aí fazer um bom desenvolvimento, até alguns hormônios, né? Então normalmente o que eu indico? O microorquídeos fértil, né, a cada 15 dias, né? Então é esse a adubação, ela precisa de comida, porque aqui o lequinho de madeira, ó, praticamente não tem alimento para ela. Então só veja aí a questão da luminosidade, tá? Talvez em um local um pouquinho mais claro venha a favorecer isso, e também a questão do alimento, né? O que você está dando para ela como alimento para que ela possa se desenvolver. Como toda micro-orquídea, ou a grande maioria das micro-orquídeas, elas precisam de um pouco de luz, elas precisam de luminosidade. É lógico, ela vai ser filtrada, mas elas precisam. Sem essa luz, ela não tem floração também. Uma boa parte das espécies tem esse problema, que normalmente a gente protege ela demais e, na verdade, ela precisa de luz. E aí a questão da umidade ambiente, que aí é a grande briga, né? Como eu mantenho um local com mais luminosidade e como que eu consigo manter a umidade ambiente também, tá? Então esse é um dos grandes segredos aí para a quiloquista. Eu tenho que conseguir manter a umidade ambiente, porém eu tenho que ter um pouco de luz e eu tenho que ter alimento para ela. Eu tenho que conseguir dar alimentação para essa planta, tá ok? A Leônia pergunta também, além da brita, pode colocar musgo em cima para aumentar a umidade, que seja nas caixas, né, lá de umidade? Isso, você também pode colocar, tá? Só que muitas vezes o musgo ele pode te gerar alguns problemas. Se você colocar o musgo morto, né, ou musgo seco, ele vai começar a apodrecer ali e muitas vezes vai te chamar lesma, caracol, e isso vai acabar se desenvolvendo muito disso. Você pode colocar o musgo vivo, também pode colocar o musgo vivo, tá? Tem alguns colegas que cultivam o musgo vivo nessas caixas ou montam, né, algum local assim para que eles acabem se desenvolvendo. Mas entra o mesmo problema, muitas vezes você vai acabar atraindo lesma ou algum outro tipo de caracol e isso vai ficar um pouco mais difícil o controle, que nem aqui em casa. Aqui em casa, nas caixas que eu tenho brita, apareceu lesma, apareceu caracol. Eu coloquei o Metarex, acabou. Por quê? Porque ele não tinha onde se esconder e não tinha onde que ele buscar outro tipo de alimento. O alimento que ele tinha que era na isca. Então ele acaba morrendo e eu consigo controlar tranquilamente. Quando você tem planta ou você tem esse resto de musgo ali, de matéria orgânica, o caracol ele vai buscar a lesma vai buscar esse alimento. E aí o que acontece? Você não acaba não conseguindo eliminar ele ou controlar ele, fica muito mais difícil. Então é mais por esse problema que eu uso só a brita, pode ser brita ou pode ser areia, tá ok? A Maria Helena está perguntando qual a distância entre o plástico e o sombrite no teto do orquidário.
A Maria Helena, ela está perguntando qual a distância entre o sombrite e o plástico no teto do orquidário. Então vamos lá. Como que é o nome dela? Maria Helena. A Maria Helena. Então tá bom, Maria Helena. Vamos lá. Quando eu coloco o sombrite, porque o que eu faço normalmente? O sombrite e o plástico. Normalmente eu coloco muitas vezes os dois juntos. Tá? Não tem problema, você pode colocar os dois juntos. E em alguns lugares onde que eu tenho que ter uma luz filtrada, um pouco menos de luminosidade, eu coloco eles distantes, assim, mais ou menos uns 20 a 30 centímetros. E com isso também eu consigo manter uma umidade, uma temperatura, um colchão de ar. Forma aqui um colchão de ar. E esse colchão de ar também, além dele me favorecer a questão da luminosidade, ele também diminui a temperatura, ele se torna um isolante. Então a temperatura de baixo, ela fica normalmente mais baixa do que a temperatura de cima. Então também pode funcionar como isolante. Tem alguns lugares que eu uso 2 sombrites. Tá? Então, quando eu uso 2 sombrites, eu nunca coloco eles grudados, um em cima do outro. Eu sempre coloco eles distantes. Tá? Então, em torno de 20 a 30 centímetros. Que tem alguns lugares que eu uso 2 sombrites de 50. Né? Ah, Roberto, por que você não usa um de 70? Eu prefiro usar os 2 de 50, que vai dar mais ou menos a mesma coisa. Mas eu nunca coloco 2 sombrites juntos. Eu sempre coloco os 2 sombrites com uma distância mais ou menos de 20 a 30 centímetros, no mínimo. Agora, quando é plástico e sombrite, não. Aí você pode colocar um por cima do outro, não tem problema. Se você conseguir colocar separado, é melhor, porque forma esse colchão de ar. Mas não tem problema se os dois forem grudados também, tá? A Tiara Ju está perguntando qual faixa de umidade devo buscar para manter minhas micro-orquídeas. A Tiara está perguntando qual a faixa de umidade que a gente deve buscar. Ela vai ficar em torno sempre aí dos 70%, 80%, tá? Então, o que a gente conseguir fazer em torno disso já é muito favorável aí para as plantas, tá? Então, 70%, 80%, o que a gente conseguir manter em cima disso já vai favorecer e muito aí para o desenvolvimento das plantas, tá ok? Maria Cleusa, o pessoal está parabenizando, agradecendo aí pelos seus esclarecimentos. Opa, eu que agradeço aí, pessoal. Foi a Bia E a Maria Cleusa. Bia, Maria Cleusa, muito obrigado aí pelo incentivo, né? Porque isso só ajuda a gente a cada vez mais ir buscar novos assuntos, novos temas, e a gente está aqui falando aí sobre esse universo aí das micro-orquídeas, né? O Francisco Zangali está dizendo: meu Rubophyllum reginelli floresce todo ano, mas nunca vejo as flores. Ela é fecundada antes de abrir completamente, assim como a Encíclia patens. Tá. O Reginelli e a patens, né? Você tem que ver, muitas vezes, eu não sei se esse é o problema, até Francisco, porque o Francisco está comentando aqui que o Bulbophyllum reginelli dele e a Encíclia patens, normalmente elas são fecundadas, ele não consegue ver a flor, tá? Então só veja bem, tem duas coisas aí com o Bulbophyllum reginelli e com a Encíclia patens, tá? É um passarinho que veio aqui, ó, veio assistir a live também. Luz, tá? São plantas que precisam de um pouco mais de luminosidade. É lógico, o Bulbophyllum reginelli precisa menos do que a patens, tá? Mas a patens ela precisa de muita luz, tá? Então muitas vezes como ela tá com pouca luz, ela entende que ela não está no ambiente favorável para o desenvolvimento dela. Então ela prioriza o quê? Perpetuação da espécie. Então ela acaba havendo aí essa fecundação antes da flor abrir. E no caso do reginelli é a mesma coisa, tá? Então veja bem isso. E os dois também são plantas que elas não gostam de ficar molhadas, muita umidade. Então também pode ser isso, tá? Então tente ver esses pontos, principalmente luz e água, tá? Em cima dessas plantas, que elas não são plantas que gostam de muita, elas gostam de mais luz, tá? Não muita, tome cuidado, né? E também não pega a sua Encíclia patens e joga ela no sol direto. Você tem que fazer uma adaptação com essa planta também. Então, se ela está num lugar que não está tão claro, você vai colocando aos poucos até ela ficar num lugar mais claro. Então, vocês vejam, esse Bulbophyllum reginelli, ele floresceu aqui, já teve flor esse ano. Quando ele ficava num lugar mais escuro, eu não via a flor, tá? Então, provavelmente, quando eu trouxe para o lugar mais claro, ele já começou
a ver as flores. Talvez seja esse o problema. E a Encíclia patens, eu cultivo ela no lugar que é muito claro, muita luz e pouca água. E aí ela floresce bem. Tá? Então, as encíclias, normalmente, as encíclias brasileiras, tá? Elas não gostam de ficar molhada há muito tempo, elas gostam de um ambiente mais seco. Algumas, tá? A Bracteata já é de um lugar mais úmido, mas a grande maioria de encíclias, principalmente de Minas, da Bahia, são encíclias que gostam de um ambiente um pouco mais seco e mais luz, tá ok? Para ela poder aí florescer. No Instagram, Ana Paula, minhas micros estão num sombrite 50% e o chão é de terra. Essa condição é ideal para as micros? Olha, então vamos lá. Como que é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula, ela falou que ela cultiva micro-orquídeas, ela está usando um sombrite de 50% e o chão é de terra. Muitas vezes, essas plantas é o ideal para algumas espécies, muitas vezes, que você cultiva aí na tua casa, que muitas vezes são da região, da própria região ou do próprio ambiente próximo onde você vive. Então você tem um microambiente aí. O que acontece? Algumas micro-orquídeas, elas preferem um pouco menos de luz, né? Então aí, nesse caso, se você vê, porque você tem que ver como é que está indo o desenvolvimento das suas plantas. Tudo isso é relativo. Você tem que ver o teu ambiente, porque muitas vezes o local onde que você mora, a incidência de sol, a posição do orquidário, pode ser que esse 50% seja ótimo. Agora, se fosse aqui para mim, aqui em casa, 50% é muita luz para mim aqui, principalmente para micro-orquídeas. Então, eu estaria usando 2 sombrites, um de 50% e outro de 50% abaixo, aí com uma distância de 30 centímetros entre eles. Se fosse aqui em São Paulo, no meu ambiente, eu faria isso. Porque eu já cultivei só com um de 50%, mas o que acontecia? A cor da folha da planta, ela ficava aquele verde claro, bem clarinho, quase amarelo. Aquilo é um nível de estresse que a planta está sofrendo, tá? Ele tem que ficar um verde bonito, ele não pode ficar um verde, um verde. Ele tem que, esse daqui é uma Scaphyglottis gramínea, né? Tá inclusive florescendo aqui, ó, também, ó, né? Então ele tem que ficar esse verde, é um verde bonito. Se ela ficar um verde muito claro, um verde amarelo, as folhas, é sinal que ela está tendo muita luz. Então observe as suas plantas e olhe nisso. Se ela está com um amarelo verde, um amarelo verde, ó. Se ela está com verde bonito, né, uma cor verde bonita, não um verde escuro, né, ela não pode estar aquele verde muito escuro, ela tem que estar com verde bonito, tá? Aí ela está com a luminosidade ideal. Se ela está um verde puxando para o amarelado, ficando mais amarela, ela está tendo muita luz. E se ela fica num verde bem escuro, aquele verde bem fechado, é que ela está tendo pouca luz. Então esse é o segredo. Não adianta eu te falar, tá bom ou tá ruim 50%. Não dá, porque o meu ambiente é uma coisa, o teu ambiente é outra. O que você vai ter que olhar? Para a tua planta. Então você olha para ela, como é que está o verde dela? Que cor que ela está? Se o verde dela está puxando para o amarelo, tá aquele verde bem clarinho, quase amarelo, muita luz. Se ela está um verde muito escuro, pouca luz. Se ela está num verde bonito, é a luz ideal. Então é isso que você vai ter que olhar dentro do teu orquidário, tá bom? A maioria de micros, principalmente alguns pleurotales, algumas plantas menores, elas já preferem um ambiente que esteja em torno de 70% de luminosidade. Então aí, como eu falei, seriam 2 sombrites de 50%. Um em cima e um outro distante uns 30 centímetros. O que você pode fazer? Que aí é uma dica, tá? Dentro do teu orquidário. Pegue uma faixa do teu orquidário e coloque esse sombrite de 50%, 2 camadas. Então, um lado você deixa só um sombrite de 50% e no outro você coloca esse de 2 camadas. O que aconteceu aí? Você formou 2 ambientes. Então aquelas plantas que gostam de mais luz, você está no local e o que gosta de menos luz você vai colocar em outro. Bom, pessoal, já deu aí o horário, a gente já chegou aí em 1 hora, a gente vai ter que encerrar pela questão aí do Instagram.
Espero que vocês tenham gostado bastante. Semana que vem a gente está aqui de novo, no mesmo horário, no domingo às 11 horas da manhã. É como um amigo meu fala, né, o Ney, né, Ney? A missa, né, o horário da missa, né, das 11 horas no domingo, né, ok? Então, pessoal, não esqueçam, né, se vocês puderem ajudar a gente aí, contribuir aí com a coletânea de orquídeas brasileiras, que é onde que a gente faz a nossa divulgação e a gente faz a classificação aí das espécies que a gente tem aí, ou espécies novas aí no nosso orquidário, tá ok? É só entrar em contato comigo que eu envio para vocês. Bom, pessoal, um bom domingo para vocês e a gente se vê aqui domingo que vem novamente, tá ok? Um grande abraço e até mais!